Olá pessoal, começando aqui mais uma live do SíndicoNet, mais um podcast do SíndicoNet. Esperar aqui o pessoal entrar. Hoje o tema e o papo tá super interessante. Um momento que a gente vai marcar aqui e vai ser super interessante, inclusive, assistir essa live. Acho que daqui a talvez 2 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque a gente vai falar de inteligência artificial aplicada à gestão de condomínios como um recurso aí para otimizar a operação e a gestão de todos vocês aí como gestores e como síndicos de condomínios. Eu acho que é uma live que marca porque é a primeira iniciativa que a gente vai falar aqui, tá? Que realmente chegou às nossas mãos e que vocês podem utilizar, vocês vão entender como, tá? Praticamente hoje ou amanhã mesmo, na gestão de vocês e sem custo também. Então, algo super acessível e que, assim, quem já está usando, vocês vão entender quem são as pessoas que já estão usando, são síndicos que estão simplesmente, assim, eufóricos e assim, super impressionados aí como isso facilita e poupa muito tempo deles ali na gestão dos condomínios, principalmente na área de comunicação. Lembrando que isso é uma primeira iniciativa, só tem muita coisa por vir ainda. A gente vai falar aqui do Knock Knocks, que é um aplicativo de condomínios. É através dele que surge então essa primeira funcionalidade utilizando a inteligência artificial, e muitas outras virão, seja no Knock Knocks como no SíndicoNet também, e por isso vai ser interessante de novo assistir essa live daqui a 2 anos, que é quando tudo começou. A gente está realmente só no início, não dá para dizer nem que é a ponta do iceberg, é pouquíssimo ainda do que a gente tem pela frente de novidades e coisas que realmente vão ajudar e muito, né, a gestão de vocês, e a gente espera aqui, lógico, e sempre, né, de uma forma positiva, né? Uma das grandes perguntas que a gente também vai tentar responder aqui é se a inteligência artificial vai substituir em algum momento, algum dia, né, a gestão do síndico, ou a gestão de condomínios aí das administradoras, enfim. É uma pergunta do milhão. E eu tô tranquilo também em relação a isso, vocês vão entender por quê. Para ajudar nesse nosso papo, eu vou chamar aqui o Joaquim Venâncio, que é CEO da Knock Knocks, é um craque aí que tem mais de 25 anos de experiência nas áreas de marketing, tecnologia e transformação digital, e também um síndico profissional que já vem utilizando essa ferramenta, que é o Eduardo Monteiro. Já participou também aqui das nossas lives do podcast, e ele é o diretor de operações da Rede Síndicos aí do Rio de Janeiro, tá? Então o Joaquim explica pra gente essa tecnologia, essa nova funcionalidade, e na outra ponta a gente tem um síndico ali contando como que ele está enxergando isso na prática e o quanto isso vem ajudando ele na gestão dos condomínios dele. Vou chamar aqui então o Joaquim e o Eduardo. O Joaquim já entrou? Estou aqui, Júlio. Boa Boa, noite. Joaquim. Deixa eu só chamar aqui o Eduardo. Vamos ver. Bom, não estou achando, Eduardo, se estiver assistindo a gente, envia aqui uma solicitação que eu te dou o ok aqui. Enquanto isso, eu vou começando aqui já com o Joaquim, tá bom? Tudo bem, Joaquim? Tudo ótimo, Júlio. Prazer vê-lo. E em mais uma live aqui do SíndicoNet. Espero que Boa, seja bem mais uma proveitoso aqui a live, uma discussão nossa. novidade super bacana aí que a gente vai trazer aqui para esse E, nosso papo. isso Tô é. aqui, ó. Esse tema é muito bom e ele está muito quente, né? Tá todo mundo falando disso. Acho que
É legal a gente contar já de soluções que a gente está criando para o segmento dos condomínios, né? A gente não está Exatamente. só acompanhando o que está acontecendo nas outras áreas, mas também fazendo aqui. Com certeza, Joaquim. Eu estou vendo aqui que o Edu mandou aqui como a Rede Síndicos, mas eu não estou. A Rede Síndicos. Vamos ver de novo aqui. Putz, eu não estou achando ele. Edu, tenta você solicitar aqui para te adicionar. Deixa eu ver se vai aqui. Acho que vai entrar. Agora foi. E, bom, enquanto isso, está aqui. E aí, Entrou, conseguimos. pessoal? Boa noite. Tudo bem, Boa noite, Eduardo? Edu. Tranquilo. E aí, Joaquim e Júlio, tudo bem? Tudo jóia e vocês aí? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez, viu? Boa, obrigado por ter aceitado também, por estar com a gente. Até porque o nosso último papo foi super positivo também, o pessoal gostou bastante. Legal. E você traz muita coisa prática, o que é importante aqui para a gente, né? Eu já fiz uma introduçãozinha aqui, falei com o Joaquim um pouco do como é interessante, né, falar sobre isso. Na introdução, não sei se vocês escutaram e o Edu caiu. Vamos ver se ele volta aqui. Mas eu estava falando, Joaquim, o quanto vai ser interessante a gente assistir essa live daqui a 1, 2 anos. Porque Cara, eu acho a que gente está falando... vai ser A gente está falando muito de uma coisa inicial, né? Assim, tem tanta coisa legal por vir e acho que você deu o pontapé, Exatamente. você foi pioneiro nisso, né? E então depois vai ser legal a gente assistir. Deixa eu tentar chamar aqui de novo o Edu e aí a gente começa o nosso papo aqui. Acho que vai entrar. Bom, antes de começar também eu queria agradecer a Nova Brasil que está patrocinando aqui esse nosso papo, essa nossa live, esse nosso podcast. A Nova Brasil é uma empresa de terceirização, está com a gente no Cotei Bem, que é o nosso marketplace, já há muitos anos. É uma empresa aí que está no mercado também desde 2006. E uma coisa legal também, falando de Cotei Bem, é uma empresa que tem uma avaliação ali de 4,6, lembrando que o ranking ali o rate do Síndico Net do Cotei Bem é 0 a 5, uma nota 4,6, com mais de 135 avaliações e comentários de síndicos que, de alguma forma, tiveram já contato com essa empresa. Então, nossos agradecimentos aí à Nova Brasil, uma empresa especializada em terceirização de mão de obra, portaria, zeladoria, limpeza para os condomínios, principalmente em São Paulo. Bom, vamos começar, então, falando já direto na veia, Joaquim. De novo, né? Parabéns mais uma vez pelo seu pioneirismo, a velocidade que vocês conseguiram trazer uma solução real e prática para o mercado foi bem bacana também. Eu acredito que seja a primeira aí que a gente tem notícia, né? E que a gente, inclusive, já consegue usar na prática. O Edu, que está aqui com a gente, já está utilizando, junto com vários outros síndicos que utilizam o Knock Knox e já tem disponível esse tipo de ferramenta, né? Que ferramenta é essa, então, Joaquim? Vamos lá, Júlio. Essa é a nossa primeira investida em inteligência artificial com solução para o nosso cliente usuário, né? Ele ter também o benefício ali da inteligência artificial. E a primeira solução que a gente criou, ela veio muito em linha com o que a gente está vendo aí, né? Nessas soluções todas que estão surgindo. Então, nós fizemos uma solução, um assistente, né? Com inteligência artificial que ajuda o síndico em uma das tarefas que toma mais tempo do síndico, que é escrever comunicados, né? Escrever circulares e, enfim, enviar esses comunicados para os moradores. A ferramenta que a gente criou é super simples, né? Basicamente, o que o síndico ia gastar, sei lá, 1 hora ali elaborando um texto para dar uma notícia para os seus condôminos, agora ele pede para o assistente, em um tweet que a gente fala, né? Super resumido, então
assim, vou dar um exemplo aqui. Chega para o assistente, escreve lá, cria um comunicado para falar que amanhã o elevador vai estar em manutenção. Só isso. E aí o assistente nosso cria um comunicado, prezados, condôminos do condomínio tal, amanhã iremos fazer manutenção nos elevadores por questão de segurança, manutenção preventiva. Enfim, ele elabora um texto completo com português bem aplicado, com todos os detalhes, explicando que é uma questão de segurança. Enfim, ele tem uma preocupação de não só dar o recado, mas rechear o recado com informações que deixem o interlocutor, né, o morador que está recebendo aquele comunicado, muito, muito seguro, né, de que aquela informação está toda completinha. E no final ele ainda assina, bonitinho, com o nome do síndico, tudo certinho. Então essa solução está disponível dentro do Knock Knox hoje, na área de comunicados, né, onde você vai lá, onde o síndico poderia criar um comunicado, o síndico pode continuar criando, né, elaborando o comunicado por si próprio, mas essa ferramenta facilita muito e poupa algumas horas aí do mês do síndico. A gente sabe que, em média, os síndicos nossos, né, que usam a nossa ferramenta, enviam pelo menos 10 comunicados para o condomínio no mês, né? Então, isso facilita bastante a vida desses síndicos, que agora podem pedir, né, um comunicado com muita facilidade. Eles vão simplesmente mandar uma mensagem lá, simples, e receber um comunicado inteiro, e depois é só clicar em enviar e mandar isso para todos os moradores. Boa. A Nelida Lemos aqui está perguntando qual que é o nome da ferramenta, né? É um construtor de comunicados que está disponível dentro do aplicativo Knock Knox, né, Joaquim? Exato. Knock Knox é uma suíte, né, um pacote bem completo com várias ferramentas para o síndico se comunicar e fazer a gestão da área comum do prédio, fazer a gestão de todas as operações de portaria também, né? E uma das funções que tem no Knock Knox é a parte de comunicação, de comunicados, né? Que o síndico pode disparar comunicados para os moradores, para uma parte do condomínio, para alguns moradores. E agora a gente tem também essa funcionalidade disponível, né? De você pedir para um assistente criar o comunicado para você. E no máximo você pode dar uma personalizada no final, se não ficou 100% do jeito que você queria, você pode editar ainda esse comunicado antes de enviar. É isso que eu ia falar. Então, você pode editar, né? E acho que outro ponto interessante, Joaquim, que você tinha comentado, é que essa inteligência artificial, ela considera os dados do condomínio também, as informações que rodam ali dentro do aplicativo. Então, esse comunicado já vem personalizado também para aquele condomínio, né? Sim, exatamente. O comunicado ele não chega com um monte de campos para você preencher. Na verdade, como a gente já tem as informações do condomínio, isso já vem tudo bem preenchidinho, bonitinho. O nosso comunicado, o nosso algoritmo, ele vai aprendendo também com o síndico o jeito dele fazer comunicados para, com o tempo, a gente ficar cada vez melhor. Tá, legal. Bom, um ponto importante, a gente está falando aqui de Knock Knox, essa ferramenta está disponível dentro do Knock Knox. Qualquer síndico, qualquer pessoa pode usar o Knock Knox. Você, inclusive, sendo cadastrado no SíndicoNet, você já tem uma isenção ali de 18 meses para usar a ferramenta. Então, Joaquim, eu não sei se alguém da sua equipe está assistindo aqui, pode disponibilizar o link para facilitar quem quiser fazer até uma experiência, né? E essa até é outra pergunta que eu queria te fazer. Quem baixar o Knock Knox agora já consegue usar, ou essa ferramenta está disponível após o setup ali da ferramenta? A pessoa precisa fazer o setup da ferramenta, né, cadastrar o condomínio dela, mas o nosso time ele pode fazer isso. Eu diria que agora não mais nesse horário, mas assim, a gente tem gente aqui no chat que pode dar um primeiro suporte, mas amanhã com certeza, se você fizer o setup do seu condomínio, você já vai poder usar. Knock Knox, acho que vale frisar aqui, tá, Júlio? Knock Knox é gratuito, é um produto gratuito. A versão Plus do Knock Knox, que é o pacote mais completo, ela tem um custo, mas para todos os usuários do SíndicoNet, a gente está com isenção de 18 meses da versão mais completa. Na versão mais completa, você vai ter essa função de inteligência artificial. Enfim, quem quiser experimentar, aí tem 18 meses para experimentar sem nenhum custo.
por ser usuário do SíndicoNet. Boa, legal. E só para fechar esse nosso primeiro ponto aqui, a Fátima Bastos, ela pergunta, quem tem administradora pode usar a Knocknox? Sem dúvida. A gente está disponível para condomínios de diversas administradoras hoje. A gente deve ter pelo menos umas 70 a 100 administradoras que tem algum condomínio usando Knocknox, e então assim, não há nenhum tipo de problema. Knocknox é uma ferramenta para os moradores, né? É um pouco diferente, a gente não faz o papel da administradora, nem é o nosso objetivo, mas é uma ferramenta para o dia a dia mesmo, para a experiência de morar das pessoas no condomínio ficar melhor, para o espaço, área comum ser bem utilizado e ser conveniente para as pessoas, né? Usar os espaços, lidar com os vizinhos, com a portaria, com o síndico, de uma maneira mais moderna, né? Com mais tecnologia. Boa, legal. Muito bom. Edu, passando a bola para você agora. Como é que está sendo isso na prática? Você começou a usar já desde o início? Conta aí para a gente, o que mudou na sua vida? Meus amigos, primeiro, boa noite mais uma vez. Obrigado pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. E antes de responder a tua pergunta, Júlio, eu estou aqui com outro celular aberto, estou vendo aqui que em 2001 lançaram um filme chamado Inteligência Artificial, que as pessoas tratavam de um futuro muito distante, que a inteligência artificial seria um robô humanizado, que andaria pelas ruas e se confundiria com humanos e tudo mais. E hoje a gente pode dizer, e esse assunto é o melhor assunto que poderia ser trazido pela SíndicoNet hoje, porque é o assunto do momento, né? A inteligência artificial chegou e, curiosamente, ela chegou de uma hora para outra. Os avanços de inteligência artificial, especialmente na gestão, seja ela condominial, no nosso caso aqui, né, no nosso mercado condominial, ela se fez muito presente de forma muito recente, de uma hora para outra. E é curioso porque falar sobre esse assunto aqui, e eu imagino que vários dos nossos condôminos, conselheiros, enfim, a Rede, ela tem mais de 20 condomínios no Rio de Janeiro hoje, vão descobrir o nosso grande segredo. Grande parte dos comunicados que eles estão recebendo não fui eu que escrevi, mas parece que foi. Porque a gente sempre teve uma preocupação, né? E a Rede tem essa pegada de vanguarda, de tecnologia, nós somos ousados mesmo, e a gente faz questão de frisar isso, mas a gente também gosta muito de comunicação. O Júlio estava falando, o Joaquim estava falando de que um condomínio manda em média 10 comunicados por mês. A gente manda 20, 22, é uma coisa insana. E isso demandava para a gente muito tempo, porque como os condomínios são diferentes, de padrões diferentes, em regiões diferentes, com gerentes diferentes, né? com administrações orgânicas diferentes, a gente tinha uma enorme dificuldade de equalizar a linguagem. Então, cada condomínio escrevia o comunicado de um jeito e eu surtava do outro lado, e com 1 milhão de coisas para fazer, a gente teve que despender de investimento, de background, de retaguarda, para poder revisar os textos que eram enviados nos comunicados do Knocknox. Um belo dia a gente abre e descobre que tem ali um novo botãozinho falando de inteligência artificial, e qual não foi a minha surpresa, que ao pedir para que a inteligência artificial criasse um comunicado especificamente falando sobre um brinquedo que estava com problema, que precisava ser interditado por um tempo indeterminado, a inteligência artificial não só faria isso como se fosse eu, utilizando a forma como eu falo, sendo gentil, com português absolutamente bem escrito, sem qualquer retoque, e o melhor, de forma gentil, personalizada, humanizada, como a gente entende que tem que ser a comunicação de condomínios, né? A gente não faz, dentro dos nossos condomínios, falas muito formais, do tipo prezados, condôminos, vimos por esta informação. Não, a gente tem uma linha mais direta, mais humanizada, mais intimista, para ele poder absorver aquilo de uma forma, por pior que seja a notícia, para que ele possa absorver aquilo de uma forma positiva, que foi um gesto nosso. Curiosamente, como a Knocknox ela usa a base de conhecimento que ela tem dentro
do próprio sistema, ela consegue preencher com informações como o nome do condomínio, o nome do síndico, e até traços, hábitos de escrita, práticas de escrita, expressões dentro do comunicado. É uma ferramenta que está ficando cada dia melhor, está cada vez mais ajustada. No começo ela deu ali uma rateada muito leve em uma palavrinha ou outra que a gente achou que não fazia sentido para nós, não que ela não fazia sentido no contexto, mas não fazia sentido na nossa proposta. Mas hoje a gente está aqui revelando o segredo da rede, que nem sempre a gente que escreve, na maioria das vezes, é a inteligência artificial e as pessoas nem percebem. Boa, muito bom. Legal. Só fazer um complemento aqui, que o Eduardo falou uma coisa que eu acho que é crucial a gente falar sobre a inteligência artificial. Ele falou, está cada dia melhor. A inteligência artificial, ela aprende todo dia com o usuário. E eu acho que isso é importante a gente colocar também. Então, tudo que você usar de inteligência artificial vai ficar cada vez melhor à medida que você usa. Quanto mais você usa, mais ela aprende e fica mais, a gente fala tunada, né? Faz tuning, ela vai ficando realmente bem calibrada para o usuário, para a expectativa dele, quanto mais se usa. Joaquim, eu antes só para complementar e passar a régua nesse assunto, quando eu for a São Paulo, eu quero te fazer uma visita, te pagar um almoço, porque você me fez poupar um colaborador que só fazia revisão de texto. Ou seja, além de elevar a qualidade, você nos proporcionou, a Knock Knox nos proporcionou economia. Obrigado e parabéns pelo pioneirismo, viu? Cara, eu acho que a ideia é essa, tá? A ideia é gerar eficiência para vocês. Acho que para os síndicos profissionais a gente gera, de fato, né, economia, gera um serviço que te dá mais capacidade de atender mais clientes, né, com a mesma qualidade. E o nosso objetivo, adicionando essas tecnologias, é exatamente esse. É permitir que vocês façam mais e melhor, sem que vocês tenham que gastar mais tempo, mais recursos. Então, essa é a ideia. Boa, legal. Estou vendo aqui que o Alexandre Prandini entrou aqui na nossa live e ele é um síndico profissional, né, que usa muito o Knock Knox. E eu imagino, Ale, que você também deve estar usando aí o construtor. Depois conta aqui para a gente nos comunicados. Voltando para você, Edu, até nessa questão que você falou agora com o Joaquim, né, do quanto isso poupou seu tempo, você pode dar uma tangibilizada aqui para a gente do quanto isso de fato poupou? Ou até um exemplo, assim, um comunicado hoje em dia, imagino que você faça escrever uma frase. Pode dar um exemplo de um comunicado que você criou e como isso aconteceu na prática? Eu estou vendo o Prandini ali desmoralizando, dizendo que a gente está usando o chat GPT. Não, brincadeira. A gente sabe que muita gente usa, sim, mas o chat GPT ele não personaliza como a Knock Knox personaliza nos comunicados. Mas sendo muito prático... Tem toda a diferença. Tem toda a diferença. Tem uma base de aprendizado que já está incutida ali dentro daquele assistente e faz com que ele seja mais personalizado para você. Seguindo exatamente a lógica do que o Joaquim falou, ele vai aprendendo à medida que você vai usando e vai ficando cada vez mais acurado. Mas na prática é muito simples. A gente tem comunicações diárias sobre interdição de áreas e coisas do tipo. A nossa equipe é orientada a simples os gerentes, né, os representantes que ficam nos prédios, a pedir para que o assistente gere aquele de forma muito simples, tá? Informar que o bloco 1, o elevador está parado por 1 hora e ponto. Aquilo já é suficiente para ele gerar um comunicado e dizer, prezados moradores do bloco 1 do condomínio tal, pedimos especial atenção porque o elevador está parado para manutenção, é importante. Ele ainda cria, ele vai criando apêndices no texto para ressaltar a importância da manutenção preventiva e para dizer para ele o seguinte, pedimos desculpas, mas é necessário e qualquer coisa estamos à disposição na administração. Quer dizer, é um cabeça, corpo e membros ideal. Uhum. Aonde que ele erra? Quando você não pede direito ou com os elementos que ele precisa para a construção do comunicado. Então, a gente não pode também aqui ser irresponsável e dizer que a inteligência artificial vai fazer milagre. Ela vai fazer bem feito se você pedir direito. Se você não pede direito, ela não entrega bom também. E aí não pode botar a culpa nem no Knock Knock e nem na inteligência artificial. Mas, de um modo geral, também a nossa equipe começou a usar isso. E foi muito engraçado, eu não sei se a gente tem uma gerente nossa,
muito experiente, muito boa, que deve estar aqui assistindo. Se não tiver, depois ela vai ver isso aqui gravado. A gente começou a perceber lá no escritório que os comunicados dela estavam impecáveis, eram muito bons, mas não tinham as características do chat GPT, porque as pessoas que usam o chat GPT já sabem como ele se comporta. Ele tem um padrão na construção que faz com que qualquer pessoa que entenda um pouquinho saiba que aquilo... E eu falava, cara, isso não é chat GPT. E a minha sócia falava, não é. Pô, ela escreve muito bem. A gente descobriu aí que tinha a ferramenta de inteligência artificial, porque ninguém contou pra gente. Uhum. A gente só descobriu depois, porque eu não acesso com tanta frequência como eles acessam. Boa. E só para fechar, o disparo desse comunicado que é criado, você dispara ele direto pelo aplicativo, pela plataforma do Knock Knox. Como que é a taxa de abertura disso? Ela é mais eficiente do que se enviar por outros meios, por WhatsApp, por exemplo? Então, a gente não usa o WhatsApp nos nossos condomínios, né? A administração não se comunica por WhatsApp em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. O WhatsApp ele é uma ferramenta que a gente só utiliza realmente para falar de forma privada, numa situação onde não é possível fazer a utilização do Knock Knox. Então, por governança, a gente usa o Knock Knox na ferramenta de mensagens, quando é para tratar de alguma coisa como se fosse um WhatsApp, né? Porque aquilo ali gera um histórico valiosíssimo para o condomínio, porque amanhã pode mudar a gestão, mas a gestão que assume recebe todo aquele histórico de mensagens trocadas entre a administração e o síndico e o morador, melhor dizendo, mas especificamente no caso dessa ferramenta, da inteligência artificial, que está atrelada ao comunicado, né, a ferramenta de comunicados, e aí fica a dica para o time da Knock Knox. Vamos tentar pegar ali as perguntas mais recorrentes e tentar jogar lá na ferramenta de mensagens diretas, que vai ser joia, porque as perguntas são repetitivas e as respostas são as mesmas, né? E eu posso até falar um pouco como a gente faz isso fora do Knock Knox, mas a taxa de abertura ela depende muito do condomínio, né? Existem condomínios que de fato têm uma taxa muito elevada e outros a taxa menos. Por quê? Porque o morador recebe, olha no Knock Knox, printa o comunicado e joga no WhatsApp. Então, tem isso muito, né? Mas hoje a nossa taxa de abertura é superior a 60%, é uma taxa que a gente considera muito razoável nos dias que todo mundo recebe, em média, 300 notificações no celular por dia, né? Boa. Olha, aqui a Cláudia Tuorto acabou de mandar. Eu uso o Knock Knox desde que foi implantado no Vivaz del Castilho. E é uma ferramenta prática de se usar e de entrar em contato com a administração, porteiros, etc. Só sinto falta de não poder enviar. Acho não que faltou entendi alguma coisa aqui, aí. Cláudia. Não poder enviar alguma coisa, né? Olha, esse condomínio, eu sou o síndico, hein? Ó, trata bem aí o meu condômino. Esse condomínio eu sou o síndico dele. Boa. Legal. Ela completou embaixo, não consigo mandar mensagem para o síndico. Na verdade, acho que ela consegue, né? Consegue. Pela administração ela consegue. Exato, mandando pela administração você consegue mandar, chega para o síndico. Vou até dar uma olhada, ver se tem alguma coisa pendente para eu responder ela lá. Mas consegue sim, a gente responde bastante. Tá, boa. Bom, vamos passar aqui para um próximo ponto, que eu acho que é super importante, né? Joaquim, vocês foram pioneiros aí, e eu entendo que isso é só o começo, né? Você vê... o que você vê de evolução disso, de possibilidades aí, falando de uma forma mais abrangente e ampla, né, da inteligência artificial nos condomínios? Júlio, assim, a inteligência artificial chegou agora, né, para os nossos, agora alguns poucos meses atrás, né, para os nossos usuários usarem, né, para o síndico usar de fato e perceber na mão dele o poder da inteligência artificial. Mas na Knock Knox, desde 2020, que a gente já vem trabalhando com algoritmos de aprendizado de máquina e de inteligência artificial para melhorar o nosso produto, para que ele fique cada vez melhor, entendendo como o usuário usa e melhorando o nosso produto. Eu falo que inteligência artificial está viabilizando algo que a gente só via nos filmes, né? Os superpoderes. Na verdade, a gente está recebendo superpoderes da tecnologia, né, para fazer o nosso trabalho, para viver, né, de uma maneira geral. E aqui não é diferente, né? Por exemplo, hoje a gente consegue sair de casa e prever com quase precisão cirúrgica
com quantos minutos a gente vai chegar no nosso trabalho, usando o Waze, mas por trás daquilo ali tem muita inteligência artificial, né? É uma inteligência artificial que a gente já usava, mas que a gente não notava que estava usando inteligência artificial. No Knox já tinha esse tipo de coisa, a gente vai continuar desenvolvendo, né? Solução de inteligência artificial por trás do produto, mas para que o síndico e os moradores eles toquem, né? Eu acho que tem várias funções que a gente deve entregar nos próximos meses. Vou dar um exemplo aqui de algumas coisas possíveis, tá? Por exemplo, tratamento de ocorrências. O registro de ocorrências é uma coisa que muitas daquelas ocorrências são fáceis de serem tratadas e óbvias de serem tratadas. Por exemplo, a pessoa reclamou que a lâmpada está queimada do corredor. Eu entendo que não precisava isso chegar para o Eduardo decidir o que vai fazer. A inteligência artificial já podia transformar aquilo num chamado técnico para que a pessoa que resolve, seja o zelador ou qualquer pessoa responsável por isso, já vá lá trocar a lâmpada, porque é uma coisa que vai acontecer, vai ser trocada e esse é o mais certo de se fazer. E tem algumas ocorrências que ele vai entender que, cara, isso aqui, ele vai passar para o chefe, né, falando assim, chefe, vê aí, decide aí o que você vai fazer. A minha sugestão é isso. Tá? Acho que é mais ou menos assim o tratamento de ocorrências. E no chat também, a gente tem um chat, né, acho que o Eduardo falou um pouco, chega muita coisa no chat, né, tanto para a portaria quanto para o administrador do prédio, e tem muita coisa ali que, na verdade, não precisava ir pelo chat. Por exemplo, tem muito chat para a portaria falando assim, ó, autoriza a entrada do fulano que ele vai chegar a tal hora. Isso podia ser registrado como uma pré-autorização de visita. Mas, como o morador manda por chat, chega para o porteiro por chat. Então, acho que a gente vai desenvolver aí tecnologia para transformar esses pedidos que já existe funcionalidade dentro do web para organizar essa informação dessa maneira. Que mais que eu acho que dá para a gente já sinalizar aí que vem? Fazer enquetes. Qual é a melhor enquete para eu fazer com o meu condomínio hoje? Com base em todas essas informações, uma inteligência artificial consumindo a informação de um prédio, das ocorrências, do chat, ela vai conseguir prever qual é o assunto quente para o síndico perguntar para os moradores e quais são as potenciais opiniões para as pessoas votarem. Então, acho que tem muita oportunidade. A gente está desenvolvendo também inteligência artificial e aí temos alguns experimentos, mas ainda nada para a rua, que faz identificação de imagem para melhorar a segurança do condomínio e também melhorar o processo de cadastramento de encomendas. Mas é algo que a gente ainda vai demorar alguns meses para oferecer para os nossos usuários, essa parte de imagem. Pô, legal. Vale lembrar que também no SíndicoNet vocês vão começar a ver algumas novidades em relação a isso, recursos, funcionalidades, ferramentas usando inteligência artificial e muitas delas, né, quando a gente lança, certamente também estarão ali integradas com o Knock Knox. Né? No seu caso, Eduardo, o que você enxerga aí de evolução e qual que é a sua necessidade? Você já tem aí uma necessidade sua sendo resolvida pela inteligência artificial, que é aquele trabalho de desenvolver um número grande de comunicados. Né? Qual seria a próxima necessidade que você gostaria de ver resolvida ou otimizada ali com inteligência artificial? Pois é, Júlio. Nós na rede, nós somos muito inquietos, né? E a gente quer novidade, a gente quer inovação o tempo todo. A gente entende que tem um tempo para as coisas acontecerem, mas alguns entendimentos a gente já tem sobre isso. Como, por exemplo, pegando muito no que o Joaquim falou, tudo aquilo que é recorrente pode ser tratado pela inteligência artificial. E a gente, dentro de uma gestão condominial, responde de forma muito recorrente às coisas. Muitas vezes as respostas são as mesmas, só precisam ser colocadas de forma ou com tonalidades diferentes, de acordo com o espírito, né? com o clima que requer aquilo tudo. E outras coisas também são recorrentes, e aí eu estou falando do operacional. A coleta do lixo é recorrente, a limpeza da caixa d'água é recorrente, a manutenção do jardim é recorrente. Então, hoje, até em razão do fato da gente prestar consultoria para algumas empresas de tecnologia que atuam no mercado condominial, a gente já vem estressando
algumas ferramentas, como, por exemplo, ferramentas de gestão de edificações, para que elas consigam trabalhar com a inteligência artificial. Isso não tem nada a ver com a Knock Knox, que é uma ferramenta de gestão e comunicação condominial. A gente está falando de ferramentas de gestão de edificação, né, interligadas com normas técnicas e tudo mais. Por outro lado, nós já, dentro da nossa central de atendimento, que a gente tem uma central para atender, são milhares de famílias, então a gente tem que ter um time para responder, ninguém ficar sem resposta. A gente já tem interligações, talvez essa não seja o melhor nome, o Joaquim pode me corrigir, mas a gente já tem interligações com ferramentas de inteligência artificial que nos ajudam a responder de forma recorrente fora do Knock Knox e apontar soluções e dar respostas, como, por exemplo, regras que constam num determinado regulamento interno, onde as pessoas... Vou dar um exemplo aqui, que eu acho que a melhor forma de dizer dando um exemplo, né? Por exemplo, todo condomínio tem salão de festa, pelo menos a grande maioria, e todo salão de festa tem uma regra de reserva de espaço, que é valor, prazo mínimo, prazo máximo, vedação em épocas do ano. Quando a inteligência artificial sabe disso, conhece essas regras, porque ela recebeu essas informações, ela permite que o nosso time, consiga responder, por exemplo, perguntas do tipo, não estou conseguindo reservar o salão de festas para amanhã. Eu já tenho a resposta com base em tudo que a inteligência artificial sabe daquele prédio, que no regulamento diz que a reserva tem que ser com mínimo 3 dias. Isso já me poupa hoje o trabalho enorme de ter que, a cada regulamento interno, porque cada condomínio é um condomínio, fazer essa avaliação, fazer esse levantamento pontual. Então, eu entendo de que a gente vai trabalhar de forma mais ativa com a inteligência artificial em tudo aquilo que é recorrente e repetitivo. E aí, até onde a gente vai deixar a inteligência artificial ir, eu não sei, porque existe também um risco, né? Eu vejo hoje colegas que, logicamente, trabalham com estruturas um pouco mais enxutas, de repente, que simplesmente desaprenderam a fazer comunicados, a fazer atas e coisas do tipo, e acham que podem solicitar tudo para assistentes e estão ali se limitando na criação de documentos, que é uma coisa que é rotina de qualquer síndico, né? Então, assim, isso aqui não é uma fala de incentivo a parem de produzir, parem de criar conteúdo autoral, intelectual, comunicados personalizados para usar enlatados. Não é isso. É porque a gente entende que tem uma facilitação, mas que a gente tem que fazer as adaptações. Senão se atrofia também, né? Exatamente. Desaprende a escrever, né? A gente hoje já não sabe escrever mais a caneta, que só digita. Exatamente, né? Joaquim, você quer falar alguma coisa? Não, eu estava escutando aqui e assim, o Eduardo falou de uma coisa que eu acho que inteligência artificial já está me ajudando muito com isso. A gente usa aqui no Grupo Quinto Andar umas ferramentas que tem inteligência artificial. E, enfim, tem um sistema de comunicação, o Júlio também usa, né? Então a gente sabe como é que é. E é muito engraçado que quando alguém manda um textão, né? Imagina, a gente está acostumado a receber os textão no WhatsApp e reclamar, mas no nossa ferramenta, quando alguém manda um textão, a ferramenta já resume. Ela já manda, fulano está falando tal coisa, e bota em uma linha isso. E a gente está falando, acho que é disso, né? No fim do dia é disso que a gente está falando, né, Eduardo? Do chat lá, aquela coisa recorrente, que o morador sempre pergunta, os moradores sempre perguntando dos mesmos temas, das mesmas regras. A partir do momento que você treina a inteligência artificial com as informações do condomínio e com o padrão, né, no caso, no padrão de gestão da sua empresa de sindicância, a inteligência artificial começa a responder por você com muita precisão, sem que você tenha que perder tempo com respostas recorrentes do mesmo tema. Isso também gera para o usuário lá, né, uma resposta mais rápida, né? Então ele não fica esperando tanto tempo até a resposta. Isso melhora a experiência dele também. E a gente aqui é fanático pela experiência das pessoas, dos usuários. Então, tudo que pode melhorar a experiência das pessoas, com certeza a gente vai investir tempo e recursos para construir. Boa. Joaquim, eu queria te fazer uma pergunta aqui que é uma pergunta bem recorrente, assim, até fora aqui dessa live, enfim, as pessoas querem saber até que ponto, né, a inteligência artificial chega, né, a ponto de, sei lá, em algum momento substituir o síndico, tá?
antes de você responder essa pergunta, eu vi que a gente teve alguns comentários aqui perguntando se aceita o Knock Knox, aceita para vários condomínios, se ele também é ideal para síndico profissional. A gente tem aqui um exemplo claro, né? O Eduardo Monteiro, que é síndico profissional aí de 20 condomínios utilizando, né? Então, só faz essa observação aqui para a gente, aí a gente entra nessa pergunta da substituição do síndico. Aí. Eu acho atende sim a vários condomínios. A gente, e síndicos profissionais especificamente, a gente tem um programa para síndicos profissionais chamado Knock Knox Elite, que tem uma série de vantagens, né, e benefícios. A gente lançou agora uma versão do Knock Knox que a gente chama de co-branded, para o síndico profissional, que tem a própria marca, né, como o caso da Red aí do Eduardo. E aí esse síndico ele tem a vantagem, né, de ter o app com a marca dele, né, entregar uma experiência melhor. Isso é uma versão do Knock Knox que a gente criou para parcerias em geral, mas a gente enxerga os síndicos profissionais, as administradoras de condomínio, que eu acho que alguém já perguntou, e também empresas de facilities como os principais parceiros interessados nesse modelo. Então é aquela ideia, poxa, a minha administradora pode usar Knock Knox? Pode inclusive botar a marca dela lá no Knock Knox. Então, e um síndico profissional que tem uma empresa de sindicatos também pode fazer isso. Só nos procurar e mencionar, né, o programa Elite, que o time da Andressa, que é responsável pela área de operações da Knock Knox, vai com certeza apresentar aí essa solução e as vantagens de usar a Knock Knox. Indo para a pergunta, Júlio, sobre inteligência artificial daqui a um tempo substituir os síndicos, eu não acredito nisso. Também muito complexo ser síndico, acho que tem vários aqui, eles sabem disso. Eu acho que a inteligência artificial, ela tá no caso do mundo condomínio, ela está aqui para dar mais poderes para o síndico conseguir melhorar cada vez mais a gestão dele, com uma carga de trabalho menos estressante, menos repetitiva. Acho que o papel da inteligência artificial é diminuir o braçal, o trabalho braçal que a gente fala, né? Aquela coisa repetitiva, cansativa, e deixar as diferenças e a complexidade, né, para o tomador de decisão, que é o síndico, para que ele foque o tempo dele naquilo que é importante e que é imprevisível, né? E um condomínio vive de imprevisibilidade. É impressionante o quanto é imprevisível as coisas que acontecem num condomínio. Por mais que se planeje tudo, sempre tem alguma novidade, alguma coisa que acontece que não estava no plano e que o síndico tem que resolver, e é sempre a toque de caixa. Imprevisível, né? e muito específico também. Cada caso Exatamente. é um caso. A gente vai desde um problema com a própria construção, né? Que a construtora deixou lá o prédio com algum problema e se descobre no meio do caminho, né? Quando você está gerindo o prédio, descobre que tem uma falha de construção, até problema com um vizinho que insistentemente incomoda todos os demais, até a ponto de ser expulso do condomínio. A gente sabe que existem esses casos, acho que já foi tema aqui de live também. Então, assim, a gente tem de tudo. E eu acho que o síndico, ele cada vez mais, eu diria que daqui a 2 anos, com muita inteligência artificial na mão dele para as tarefas do dia a dia, ele vai cada vez mais se dedicar a essas complexidades do condomínio, e eu entendo que as pessoas vão viver melhor, porque hoje as pessoas dependem do síndico, tanto para isso quanto para as coisas do dia a dia corriqueiras, que acho que a inteligência artificial vai ajudar. E muitas vezes as pessoas esperam o síndico ter tempo para aquelas coisas recorrentes, né? Porque ele está resolvendo um problemão lá. E acho que a inteligência artificial vai dar mais celeridade, né, para o atendimento das coisas que são mais recorrentes no condomínio, que o síndico pode delegar para a tecnologia. Boa. Aqui a Rose Cip, ela fala o seguinte, duvido a inteligência artificial aguentar os condemônios. Eu acho o seguinte, a inteligência artificial, ela com certeza ela ajuda, como já deve estar ajudando nos condomínios do Eduardo, a baixar a intensidade, a voltagem dos condemônios, porque você passa a ser muito mais eficiente, a mensagem chega de uma forma muito mais assertiva até eles, e isso a gente sabe o quanto ajuda, né? E fora que vai te ajudar lá na frente também, te instruindo melhor a lidar com situações que os condemônios costumam gerar aí para os síndicos, né, Edu?
Pois é, gente. Não tem nada, nenhum síndico substitui o outro direito. Se tem um troço complexo, é sindicatura, especialmente de residenciais, né? Que a gente tem comerciais também. A gente faz 20 comerciais para um residencial. Uma coisa muito doida, né? Porque os conflitos são muito grandes e a gente vive momentos de muito conflito. Mas eu queria só fazer uma fala aqui, eu não sei nem se eu estou autorizado pelo Joaquim, pelo time da Knox a dizer, que é o seguinte: eu estou vendo muitos dos nossos colegas aí, síndicos moradores, alguns síndicos profissionais, entusiasmados com tudo que a gente está dizendo, falando, vou instalar, vou colocar e tal. Minha sugestão para vocês, com a experiência que a gente tem de ter muitos condomínios com a Knox, com várias implantações, lancem mão do recurso da inteligência humana da Knox para ajudar vocês a implantar. Porque nada disso adianta se não houver engajamento, se não houver adesão, se não houver conscientização do morador de que aquela ferramenta é essencial. A gente brinca e diz que o Knox dos nossos condomínios é o nosso canivete suíço, então você não entra nessa selva sem esse canivete. Tudo que a gente precisa está ali, né? A gente configurou a nossa gestão para que fosse desse jeito. Não é em 100% dos nossos condomínios, é em parte deles, mas também porque cada condomínio tem também as suas características, né? Os condomínios horizontais são bem diferentes dos condomínios verticais. Mas a minha sugestão, e aí eu acho que o Joaquim pode até complementar, a Andressa, ele falou da Andressa, a Andressa é maravilhosa, o time da Knox é muito atencioso, eles são muito especiais, eles têm uma capacidade muito maior de implantação, muitas vezes do que um síndico orgânico teria, ou até mesmo um síndico profissional de menor porte, e aí, em função das dificuldades de implantação, não pelo sistema, mas por lidar com uma massa de milhares de pessoas, porque são mais de 1.000, normalmente, né, pessoas cadastradas, são raríssimos os condomínios que têm mais de 1.000 usuários, menos de 1.000 usuários cadastrados, pelo menos no nosso caso. Então, a sugestão é usar o time da Knox para fazer uma implantação e arrasar. Agora, por favor, continuem escrevendo conteúdo autoral. Não vamos pegar a inteligência artificial e achar que só ela tem que escrever, não. Senão, né, a gente fica aqui defendendo de que nós somos incapazes de escrever. E não é isso. A gente quer uma ferramenta de otimização. E é isso que ela é para a gente. Isso aí, boa. Muito bom ouvir isso, viu, Eduardo? Fiquei muito feliz aqui de ouvir isso. Acho que a gente tem um cuidado muito grande com o atendimento e principalmente essa fase inicial, né? Porque o onboarding, a gente chama de onboarding essa etapa que a gente está colocando, né? Embarcando o condomínio na nossa solução, ela é crucial para dar certo. E hoje a gente tem aproximadamente 1.500 condomínios que já passaram por esse processo. Isso, você vai ficando cada vez melhor, vai melhorando o processo, vai entendendo cada perfil de condomínio, como fazer melhor cada um deles. Então, o time da Andressa, ele é especialista nisso, né? Ele tem pessoas dedicadas a cada etapa, preocupadas. Eu tenho uma pessoa só preocupada com a qualidade desse processo e revisando o tempo inteiro para melhorar. E a gente hoje, o time dela tem meta, né? Tempo para ativar um condomínio, e esse tempo é cada vez menor para colocar todo o time, todo o prédio engajado, todo o condomínio engajado. Então, assim, muito legal saber que esse trabalho vocês percebem o valor, né? Vocês percebem o valor. E eu acho que é uma das fases mais importantes para tudo dar certo e para depois o síndico poder surfar, né, essa onda de tecnologia que ele está instalando, ter o onboarding bem feito e ter todos os moradores engajados. E o nosso time hoje ele faz esse trabalho cada vez melhor, né, e traz cada vez mais engajamento nos condomínios. A gente tem casos de condomínio com 100% das unidades engajadas usando o aplicativo. Isso me enche de orgulho, assim, já são vários, né? Antes era um, depois vieram dois. E eu acho que a tendência é que isso seja cada vez mais comum, principalmente com essas novas tecnologias que a gente está trazendo. E uma coisa super importante, só para complementar o que o Joaquim está dizendo, é o seguinte: todas as implantações de Knox nos nossos condomínios é feito pelo nosso time, sempre foi. Os nossos colaboradores, os nossos gerentes, prepostos não, que eu não uso esse nome, mas os síndicos adjuntos da rede conhecem de cor e salteado o Knox e sabem como ele precisa ser implantado. Mas, recentemente, na última implantação que nós fizemos, um condomínio muito importante aqui no Rio Grande, com muitas áreas de reserva, inclusive fez com que a Knox tivesse que rever estrutura de aplicativo para fazer caber todas as necessidades desse condomínio, é um grande case. A Andressa e o time lá falou assim, não, deixa que a gente implanta para você. Eram muitos colaboradores de segurança, de supervisão, de qualidade, era muita gente para treinar.
E, curiosamente, ou melhor, felizmente, isso foi feito de forma remota, brilhante. O processo foi super elogiado pelas empresas, que são empresas terceirizadas, né, de segurança e tudo mais. Tudo foi muito elogiado e o condomínio está rumo aí a ficar no top 3 Brasil no Knock Knox Elite, como é prática nossa todos os meses figurar. Tá bom? Parabéns aí para a Andressa e para a equipe da Knock Knox e obrigado por essa ajuda. Valeu, acho que isso obrigado. É muito fruto de como para fechar essa questão, né? O Knock Knox ele é muito desenvolvido, focado na experiência do usuário, ali olhando principalmente o morador, né? E isso acho que vale trazer para cá também, que não é à toa que é o aplicativo mais bem avaliado nas lojas de apps na Apple Store e no Google Play, né? E muitos dessas avaliações, eu acredito que boa parte são dos próprios moradores. É isso, né, Joaquim? Sim. A avaliação dos moradores. A gente entende que é um app bom, um app com boa avaliação. A gente tem essa premissa em desenvolvimento. E são os moradores que vão direcionar, né? Só vai dar certo no condomínio se os moradores quiserem usar. Qualquer solução, na verdade, né? Qualquer coisa que você implanta num condomínio, se os moradores não quiserem usar, vai ficar parado. Ou as pessoas não vão nem adotar, né? Nem aderir. No caso de um aplicativo, elas têm que adotar, elas têm que baixar, instalar no celular delas. Então, tem que ser uma experiência muito boa para os moradores. E a gente, desde o começo, sempre teve esse cuidado. A gente entendia que se o morador não quiser usar, não adianta, o síndico não consegue forçar os moradores a usarem a tecnologia. Então, o nosso papel era fazer com que fosse muito bom, muito legal a experiência, para que os moradores quisessem usar de fato a solução. E hoje o que a gente conhece aí das histórias de Knock Knox em condomínios é que os moradores não querem viver sem o Knock Knox. A gente já teve caso de troca de síndico, que o síndico chega e quer tirar o Knock Knox, e os moradores falam, não vai tirar, não tem como tirar, por que vai tirar? Entendeu? Isso melhorou a nossa vida em vários processos aqui. Então, a gente, quando isso acontece, a gente percebe que a gente está fazendo bem o nosso trabalho de gerar uma experiência melhor para as pessoas. Joaquim, aqui o Poá Síndicos pergunta se existe um treinamento voltado para o síndico. Acho que aí é muito o onboarding, né, que você estava falando, né? Sim, existe. Hoje a gente tem treinamentos para a equipe de portaria, de administração. O time da Andressa vai poder passar detalhes de como funcionam esses treinamentos. Eu sei que a gente já tem toda semana treinamento para portaria, então, assim, se você se quer treinar seu time, a gente tem as agendas, né, os horários que tem treinamentos, eles são online, ao vivo. Mas sim, e a gente pode fazer com os síndicos, se você precisar, a gente pode agendar um horário, fazer toda essa demonstração. Mas treinamento eu acho uma palavra muito, muito forte, porque Knock Knox é muito fácil de usar. Eu acho que eu prefiro que o Eduardo fale sobre isso, porque ele usa, mas assim, é um produto que foi desenvolvido com uma lógica de produto digital muito grande. Então, assim, vou fazer um exemplo, usar um exemplo aqui só para vocês entenderem do que eu estou falando. Ninguém fez treinamento aqui, que está nessa live, para usar o Internet Bank, para pagar contas, para fazer transferência. E a nossa essência, né, os criadores de Knock Knox, eu, o Alexandre e o Felipe, a gente vem de banco. A gente fazia o aplicativo de um dos bancos mais populares do país. Então, a gente trouxe essa lógica para cá. A gente entendia que não podia ser difícil de usar. Tinha que ser algo que qualquer pessoa usa. Que pessoas super avançadas em tecnologia, as pessoas que têm menos afinidade com tecnologia, elas têm que usar também. E a gente construiu nossa solução com esse cuidado. Boa, excelente. Bom, a gente está indo aqui para a parte final da nossa live. Eduardo, você tem alguma consideração final que você queira passar aqui? Eu acho que vale destacar aqui mais uma vez, né? É uma tecnologia, é uma funcionalidade nova que já está disponível para quem quiser utilizar. O knockknox.com é o endereço, você baixa o aplicativo e aí sim tem a equipe da Knock Knox vai te ajudar a fazer o setup e você, assim que tiver isso pronto, você já consegue testar esse construtor de comunicados, que é uma das primeiras iniciativas aí que a Knock Knox fez do que está por vir aí
pela frente, né? Voltando para você, Eduardo, considerações finais aí do seu lado. Bem, mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade, parabenizar a Knock Knox pela inovação, pela vanguarda. Eu já falei isso no encontro passado nosso, de que o que torna o Knock Knox especial é o fato como ele é absorvido de forma muito natural pelos moradores. E tem muito a ver com isso que o Joaquim falou, com a experiência que ele tem no desenvolvimento de aplicativos de banco, que realmente ninguém precisa. Eu nunca parei para pensar nisso, mas é verdade. E nós aqui, nosso time, também não precisou de treinamentos, porque o sistema é bastante intuitivo. Então, a minha sugestão para todos os síndicos que estão assistindo a essa live é: façam um processo de onboard bem executado, conversem com os moradores, busquem engajamento, porque para que tudo isso funcione em favor do síndico, é necessário não apenas que a ferramenta seja boa, mas que o processo de implantação seja bem executado. Usem a equipe lá da Andressa, do pessoal da Knock Knox, porque eles são super atenciosos. Estava vendo agora uma gerente nossa, a Alexandra, falando aqui, elogiando, porque ela elogiou muito o atendimento da Knock Knox, e nós fizemos uma implantação muito grande recentemente. Então, parabéns a vocês por isso. Dizer que eu acho que isso é só o começo. A gente, daqui não muito tempo, a gente vai novamente estar reunido para tratar desses assuntos de forma muito mais completa e com muito mais auxílio. E não vamos atrofiar, né, Júlio? Como você mesmo falou, não vamos promover o atrofiamento cerebral das pessoas em achar que essa é uma solução para que a gente não precise pensar. É um grande auxílio, sem dúvida, é uma grande marca da Knock Knox lançar um recurso desse nessa fase, no momento em que se fala tanto. Você abre a Globo.com, só se fala sobre isso, né? Só se fala de inteligência artificial, só se fala de chat GPT. Isso ajuda a gente a manter o nosso DNA de inovação e comunicação vivos no Rio de Janeiro, que é o que a Red faz, e a gente deve muito à Knock Knox por isso. Então, muito obrigado e parabéns mais uma vez. Obrigado, viu, Júlio, pela oportunidade. Valeu. Prazer Não, te ver de eu que novo. agradeço, Edu. Ótimo, muito bem. Pontos aí muito bem levantados. Joaquim, para fechar, só fala um pouco. Teve uma pergunta aqui que eu perdi, mas falando sobre a LGPD, tá? Perguntando e como fica a LGPD em relação a isso que a gente está falando. Se puder explicar rápido como que a Knock Knox lida com isso, e aí depois a gente entra nas suas considerações finais aí. Vamos lá, Júlio. Acho que a LGPD é um tema que para nós é muito bom de falar, porque a gente, de alguma maneira, a gente ajuda o síndico a ficar em conformidade com a LGPD. O Eduardo até mencionou isso no começo aqui da live. Então, assim, a gente, enfim, somos uma empresa de tecnologia, né, de um grande grupo de tecnologia, de uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, que é o Grupo Quinto Andar, e a gente tem total preocupação com seguir as leis e, enfim, entregar uma solução para os nossos usuários que proteja cada um deles, né, a privacidade e os dados dos nossos usuários. Então, assim, o nosso produto é totalmente em conformidade, a gente tem esse cuidado. O Quinto Andar tem uma área bem completa de privacy, né, que são pessoas especialistas nisso, que estão o tempo inteiro acompanhando a evolução do produto para que a gente continue mantendo conformidade à LGPD. E o que a gente sempre fala para os síndicos quando você usa o Knock Knox, você acaba entrando em conformidade, né, pelo menos nos processos que você aplica a nossa solução, porque você tem a garantia de que todas as regras que você precisa seguir para armazenar um dado, para guardar, para apagar, elas estão aplicadas dentro do Knock Knox, e a gente continua fazendo isso com a evolução do produto. Então, não há nenhuma preocupação com relação a isso. Para fechar aqui, Júlio, eu queria reforçar mais uma vez que inteligência artificial chegou para agora, né, assim, vocês tocando no produto que realmente tem a inteligência ali, para dar superpoderes. Eu acho que é isso. Entendam que é como escrever mais rápido, né? Agora, quando a gente fala de comunicado, é você conseguir escrever mais rápido do que você conseguiria. Daqui a pouco vai ser você conseguir ler mais rápido também, né? Quando a gente trouxer alguma coisa que facilita ali, resume um conteúdo para você. E a gente vai estar sempre pensando dessa forma. Como é que eu entrego um superpoder novo para o síndico para que ele consiga fazer mais e melhor do trabalho dele?
E não só para o síndico, para os moradores, para os porteiros, enfim, a nossa missão aqui está dentro do condomínio, né, e tudo que envolve a experiência das pessoas que moram num condomínio. Beleza? Acho que é isso. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, Júlio. É sempre bom estar contando as novidades do Knock Knox e também, né, falando a respeito de inovações, como é o caso de hoje aqui com vocês. Obrigado, Eduardo, né, pela confiança aí no nosso produto e, enfim, esse feedback super positivo que você mandou. A gente está bem feliz de saber que tem síndicos como você super satisfeitos com o nosso produto. Boa, Joaquim. Eu que agradeço também mais uma participação. Você falou do grupo Quinto Andar, o Síndico Net também faz parte do grupo, então a gente aqui no Síndico Net, a gente sente na pele também o quão é importante a gente estar ali de acordo com a LGPD. Tudo que você falou, eu sei exatamente como que é e o quanto rigoroso isso é dentro das nossas operações, né? Para a gente estar ali o mais dentro possível, né? Compliance com tudo relacionado à LGPD. Então, muito legal aí ter a participação de vocês, um tema super interessante. Eu vi que tem gente perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Sim, todas as lives do Síndico Net, elas ficam gravadas e disponíveis ali no nosso perfil. E certamente a gente vai falar mais sobre isso, né? E acho que vai ser interessante, como eu falei no início, a gente assistir essa live daqui a 1, 2 anos, que muita coisa vai ter mudado. E a gente vai lembrar dessa live aqui falando só dessa primeira iniciativa, né, de forma tão disponível e acessível aí para todos vocês, como aí uma primeira, né, iniciativa que ajuda aí muito aí a gestão de vocês, síndicos e gestores de condomínios aí de todo o Brasil. Lembrando que Knock Knox, a versão completa, full, como a Plus, como o Joaquim falou, ela é gratuita os primeiros 18 meses para quem é usuário cadastrado no Síndico Net, e você sempre vai ter também a opção gratuita ali da Knock Knox para testar, mas aí, nesse caso não teria essas funcionalidades de inteligência artificial. Tá certo, né, Joaquim? É isso. Nesse momento, esse é o pacote, né? O pacote que tem inteligência artificial é a versão Plus, mas que hoje o Síndico Net oferece com 18 meses grátis. Pode ser que dentro de 18 meses, inteligência artificial não seja uma novidade tão grande, a gente puxa isso para a versão gratuita, a gente já tem uma outra novidade lá, mas nesse momento a inteligência artificial está na versão paga, mas, como você falou, quem está aqui provavelmente é usuário do Síndico Net, está cadastrado, então pode pedir a versão, os 18 meses gratuito lá. Boa, legal. Então, é isso. Obrigado mais uma vez a todos aí que assistiram, que interagiram aí com a gente. Eu vi muita gente que a gente conhece aí do mercado também participando. Fiquem conectados no Síndico Net, nos nossos perfis, nas redes sociais, na nossa newsletter semanal, que lá sim a gente, né, assim como nas redes sociais, é onde a gente vai sempre estar contando essas novidades aí para vocês em primeira mão e de muita coisa que a gente vem fazendo aí. Lembrando que a gente lançou Conexão Síndico Net na estrada, então esse ano a gente visita 5 cidades ali pelo Brasil, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo também vai ter. E então a gente vai comunicando e vai avisando vocês aí de tudo que está acontecendo aí no nosso universo condominial, que é super bacana e a gente gosta muito. Então, obrigado e a gente se vê no Síndico Net e nos nossos canais. Um abraço. Até mais. Tchau, Joaquim. Valeu, valeu, Edu.